que é isso, Maurício? Para quem está chegando aí é novo, o que é essas cartas anônimas? Então é o seguinte, a gente abriu um quadro desde o ano passado chamado Comunidade Cartas Anônimas. Esse quadro, tá? A Tati deve estar aí comigo, né? A Tati, minha assessora. Ô Tati, escreve aí o e-mail para eles, tá? Por favor. comunidadecartasanônimas@gmail. Você pode escrever a sua história, contar a sua história, o seu pedido de ajuda nesse e-mail, tá? E esse e-mail, pessoal, ele é um e-mail exclusivo. Nem a minha assessora, nem a minha esposa, ninguém tem acesso a esse e-mail, a senha, só eu. Então só eu leio a sua carta, ninguém tem acesso a ela, tá? E aí eu mudo o nome, eu preservo a sua identidade, eu preservo todas essas questões e leio a sua história, troco o nome, troco alguns dados e aí eu leio a sua história e ofereço alguma ajuda, um conhecimento. É claro, tá longe de ser uma consulta oficial, porque eu não vou estar tendo o seu feedback, né? Eu não vou estar ouvindo você nas questões, mas a gente já consegue trazer uma informação, conhecimento, né? Expansão de consciência que talvez já te ajude em alguns caminhos. É um quadro que deu tanto certo que eu até passei ele de um ano para o outro e a gente está aqui, né? Então, tem segundas-feiras que eu trabalho alguns temas específicos, outros temas. Aí tem segunda-feira que eu falo sobre as cartas e essa semana, que deveria ter sido segunda, aí estão agora aqui acontecendo na quinta-feira mais uma carta anônima. Então você quer saber um pouco, você quer desabafar, escreve, tá? Só tenha um pouco de paciência, porque a gente recebe muitas cartas. Então eu vou lendo, daqui a pouco chega a sua, beleza? Uma hora vai chegar a sua. E que vale a pena você ficar para assistir. Por que vale a pena para você ficar para assistir? Porque aqui você vai ouvir coisas que talvez tenham a ver com a sua vida, preocupações, situações. Porque somos todos seres humanos incompletos, comuns e imperfeitos, né? E sendo assim, as histórias são muito parecidas. As histórias de dores, as histórias de traumatizações são muito parecidas. Então a gente está aqui para poder contribuir, tá bom? E aí você pegar essa caroninha que pode com certeza te ajudar nesse processo. Então, a nossa carta de hoje é da Silvana. E é evidente, galera, que ela não se chama Silvana, né? Eu troquei o nome para preservar, tá? Mas é a carta de uma mulher, a Silvana, que me pede ajuda. Então, ela já me escreveu e eu quero então proporcionar essa ajuda, trazer alguma luz para ela. Espero que eu possa fazer isso, né? E espero que ela esteja aí, ela vai reconhecer a história, senão fica gravado e ela com certeza vai poder assistir depois sobre a carta dela, tá bom? O que diz a carta dela? Então eu vou lendo, eu vou explicando, beleza? Vamos ver a história dela, vamos ver, ouvir, sentir a história dela. Olá! Olá, vivo uma situação complexa há quase 3 anos. Sou casada há 7. Para quem nunca acompanhou esse quadro, eu vou bem pausado, tá? Vou lendo, explico, às vezes falo um pouco, aí leio mais um pouco a carta, explico, que é para fazer valer o momento, né? Fazer valer esse momento. Então vamos lá. Então ela escreveu aqui, sou casada há 7 anos, pronta para pensar numa gestação. Sonho do cônjuge. E no início, tem como fixar nos comentários? Tem sim, Tati, escreve aí. Escreve o e-mail que eu fixo daqui, tá? É que eu não vi, desculpa, eu não vi se você escreveu. Escreve aí comunidadecartasanônimas@gmail.com e eu fixo aqui. Então vamos lá. Então ela estava pronta para pensar numa gestação, que era o sonho do cônjuge. Então o que eu já entendi nessa parte? O que eu já entendi até aqui? Parece que o casal já tinha um desafio para enfrentar. Parece-me, ao ler aqui, que... Aí, eu vou fixar aqui a Tati.
Pronto, obrigado, Tati. Pessoal, tá fixado o e-mail aí, tá? Então parece aqui na história da Silvana que o marido sempre quis um filho, mas ela não era muito adepta. Então, ela precisou se preparar um pouquinho para ser mãe, beleza? E no início de 2020 passou a ser o sonho dela também. Então a gente pode dizer que em 2020, ela também passou a ter o sonho da maternidade, o sonho de ser mãe. Muito bem. Sentamos e conversamos e resolvemos que temos que nos preparar para ter nosso primeiro filho. Fui ao médico, fiz exame, estava tudo certo, tudo correto. Em seguida, ele realizou o sonho de abrir a empresa dele. Então, em 2020, o casal entrou em harmonia com um sonho de ser pai e mãe, né, de gerar uma vida. E aí vamos preparar, vamos cuidar, vamos se preparar. Ela fez todos os exames possíveis para se preparar, mas aí coincidiu também que quase nessa mesma época, ele, o marido, também abriu a empresa dele. E aí ele começou a ficar estranho, distante, não me tocava mais, me evitava, se tornou um estranho, atitudes que nunca teve antes, mudanças na rotina. Eu questionava e ele me dizia que eu era louca. Pandemia avançava. Perdi o emprego. Ficava só em casa, a ponto de enlouquecer, porque ele me fazia acreditar que eu estava paranoica. 2 meses assim, e num domingo, já avançando a noite, ele não estava em casa. Mandei uma mensagem questionando ele, simplesmente disse que era melhor cada um seguir a sua vida. Eu disse que não termina um casamento de anos por mensagem. Ele disse que terminava assim. Chegou em casa frio e não falou um A. Olha só. Moramos na casa da família dele, onde são 2 casas, e ele me disse que passaria para a casa da frente e me deixaria na outra até eu arrumar um lugar para ficar. Caramba, ele chegou então decidido a botar um fim na relação. Terminou por e-mail, por mensagem, aí ela brigou, falou, não se termina um casamento assim, e ela falou de forma correta, né, a Silvana. E ele falou, não, termina assim, voltou, não falou mais nada com ninguém, não falou mais nada, não quis conversar mais, e falou para ela que ia ficar na casa de trás, da frente, ela poderia ficar ali até ela arrumar um lugar para morar. Então, imagina, cara, Cara, deixa eu só tirar uma dúvida, pessoal, desculpe interromper. Marcelo Feltrini, Marcelo, você não é da Ilha Solteira não, né? Eu tive um amigo de infância chamado Marcelo Feltrini. É você, irmão? Se for, dá um alô aí, tá? É claro que esse nome eu acho que tem mais de um. Marcelo Feltrini, eu conheci um Marcelo, foi amigo meu de infância, jogamos bola junto, só que o Marcelo era bom, eu era ruim, mas jogamos bola junto. Dá um alô pra mim, senão eu posso estar me confundindo, tá bom? Então ele chegou disposto a terminar. Aquilo, continuando a carta, aquilo parecia loucura. Eu pensava que ele estava confuso e logo colocaria a cabeça no lugar. Ah, mulheres, mulheres. Sempre a inocência das mulheres, né? Sempre a infantilidade dos homens, a infantilidade e a inocência das mulheres. Ele saiu de casa e 1 semana depois descobri que eu estava grávida. Ó, então, cara, veio a gravidez,
tão desejada do casal, que se planejou para isso, né? Se planejou para isso e de repente, pá, o cara sai de casa, o cara encerrou tudo, do nada, mudou o comportamento, mudou as atitudes, chamou a mulher de louca varrida, e ela acreditando que ela não estava bem. Aí ele com comportamentos estranhos, ela achando que era um período só de confusão mental, que o cara estava confuso. Muito bem, continuando. Ele não deu a mínima. Em seguida eu descobri que ele estava me traindo. Ah, então veio a revelação. Ele estava me traindo com uma pessoa que mora em frente a essa empresa que ele abriu. Então sacaram o que aconteceu? Ele abriu a empresa e de frente à empresa, certamente ele conheceu uma pessoa, se atraiu pela pessoa e... Ah lá, somos de ilha solteira. Puxa, Jana, você é a esposa do Marcelo? Cara, que saudade, quantos anos que eu não vejo o Marcelo, cara. O Marcelo, irmão do Márcio, né? Márcio Feltrini e o Marcelo Feltrini. Olha só, cara. Poxa, que bom que vocês estão aí. Um beijo para vocês, viu? Olha que legal. Que legal, Marcelão. Beijo para você, que saudade, irmão. Dá notícia aí. Depois você manda no meu direct o seu WhatsApp que eu mando um recado para você. Que legal, Marcelo. Ei, Marcelão, hein? Marcelão jogava bola. Gente finíssima. Que legal, Marcelo. Bom te ver aqui, irmão. Bom, então ele abriu a empresa e começou a se engraçar com a moça da frente da empresa. Beleza? Aí começou a mudar com a mulher. Começou a ficar frio. Tal. Continuando. Eu morando no fundo da casa dele e vendo ele chegar e sair. Começou a dormir fora. No dia do meu aniversário, que coincidia com o nosso aniversário de casamento. Eu fui para a porta da casa dessa menina e foi a pior dor. Eu vi meu marido saindo da casa dela. Então veja que procurou, né? Ela estava desconfiada e a mulher é assim mesmo e está tudo certo. A mulher ela quer a confirmação, ela quer encontrar e ela encontrou. Ela encontrou e viu que realmente ele estava saindo da casa dela. Eu grávida de 4 meses, aí nós já temos a questão do feto também, olha só. A menina carregando uma criança, veja que dor, né, da criança, um trauma de vida fetal, muito provavelmente. Uma criança que já iria nascer com uma traumatização de vida fetal. Passei toda a gestação sozinha, sofrendo essa humilhação. Aí eu já não concordo com você, tá? Eu respeito a sua opinião, claro, você não é da área específica de terapia. Eu não acho que isso é... Quando você fala em humilhação, eu vou me explicar. Quando você fala em humilhação, você está se colocando num lugar muito baixo, né? E você está se colocando perante a visão, talvez, de uma sociedade. Isso não é humilhação. O problemático aí não era você, era ele. 70% dos problemas envolvendo essa traição é do homem. É ele que cometeu. 70%. Você tinha 30% de responsabilidade sobre isso. Então, nesse caso, quando você fala humilhação, você tem que ver o referencial que você está olhando. A humilhação, se você olhar do ponto de vista da sociedade, que julga, que cobra, eu consigo te entender. Do ponto de vista real mesmo, da verdade, dos fatos, eu não entendo isso como humilhação. Né? Você foi uma vítima, aí é diferente. Você foi uma vítima, não uma coitada, mas uma vítima. Que teve um marido doente, um marido traumatizado, eu já vou falar sobre isso, que daqui a pouco eu falo sobre a moral de tudo, né? Falo explicações sobre isso. Um cara que não conseguiu ser verdadeiro com você, como muitos homens não são, tá? Como muitos homens têm problemas dessa infantilidade, dessa imaturidade, dessa dor. Então, eu não acho que você foi humilhada, como se você fosse a... Pelo contrário, o problema está nele. Quem traiu foi ele. É ele que nós temos que ter dó. Vamos falar assim, se tivesse, claro, dó não é a palavra, eu não gosto disso, tá? Mas para você entender uma linguagem, se a gente tivesse que ter dó nesse caso, tem dó de você não, eu tenho dó dele.
porque o estrago é maior para ele. Claro que tem a sua dor, que não pode jamais ser subestimada, a sua dor de mulher. Mas, cara, o cara é doente, um cara que faz isso, é um cara inconsciente, é um cara doente, tá? Então, mas é normal a gente levar para o lado pessoal. Afinal, me traiu, me magoou, um homem que eu vivi 7 anos, sei lá, 10 anos. Não sei se vocês me entenderam, tá? Então, eu acho que quando a mulher fala que ela foi humilhada, a mulher se coloca para mim num lugar muito, muito inferior. Não, você não foi humilhada, não, ergue a cabeça. Ergue a cabeça, porque não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Dentro de um processo de traição, a gente sabe que tem as duas partes. Dentro da terapia sistêmico familiar, fala em 50-50. Ou seja, a pessoa que foi traída também tem que olhar para 50% para não encontrar outro homem e ser traída de novo, tá? Eu não considero 50, eu considero 70. 70-30. Então, você que foi traída, Silvana, tá? Você tem 30% de responsabilidade, ou seja, você atraiu essa situação. E é importante você olhar para isso, porque senão você começa uma outra relação e aí um outro cara vai lá e te trai de novo. Pô, não, passar por isso de novo não dá, né? De novo, realmente, aí já é demais. Por isso que é legal você não só ficar vendo a dor desse homem, ficar falando dele, que ele é problemático, que ele é tudo isso que você está falando e esquecer também de se cuidar. Você tem 30%. Agora, 70% de responsabilidade é dele. É dele. E eu preciso falar com os homens sobre isso. Eu também preciso falar com os homens. E daqui a pouco eu vou falar aos homens, né? E é bom que essa live vai ficar gravada. Quem sabe você que está aí, que é mulher, possa mostrar para o seu homem, pedir para o seu homem assistir, né? Porque eu vou falar sobre isso, tá? Então, ela passou toda a gestação, sentiu humilhação, porque é como se ela fosse a amante grávida do cara casado, né? Olha só, parece que estava invertido, né? Meu filho nasceu e fui tomada por uma força sobrenatural para poder cuidar do filho. As atitudes dele não doía tanto como antes, porque agora ela virou mãe, né? A mãe vira macho alfa, meio que macho alfa, é protetora da cria. Então essa mulher encontrou forças, não sei da onde, para seguir a sua vida, tá? Ele não fixou com essa amante, mas eu descobri que ele também se relacionava com travestis que trabalhavam na rua. Puta que pariu, puta que pariu. Pera aí, pessoal, desculpa, hein? Opa, perdão, se tem criança aí, me perdoe. Então vamos lá. Você vê, esse cara não se fixou com essa amante, ele não se fixou, e ele também se relacionava com travesti. Ela descobriu mais tarde. Você tem ideia disso, galera? Você tem ideia disso? Então, assim, isso mostra aonde estava esse homem, né? Você viu que não é pessoal, Silvana? Entendeu quando eu falei que não era uma humilhação? Humilhação depende do ponto de vista. Perante a sociedade julgadora, talvez eu entenda você falar humilhação. Mas não é, esse homem é doente, não foi pessoal contra você. Ele iria trair qualquer mulher. Qualquer mulher ele ia trair, porque o problema está nele. 70% está nele desse tipo de conduta que faz um homem mentir, enganar, trocar assim tão subitamente uma mulher como se fosse um narcisista clássico, muito bem. Um narcisista, egóico. Então esse homem, mas tudo isso é julgamento, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. Então esse homem não é uma questão de humilhação a você, nunca foi pessoal. A dor é dele. A pergunta, Silvana, com tanto homem no mundo, eu tinha uma pergunta única para te fazer, tá? Para mostrar os seus 30%. 30 apenas, 30%, tá? Silvana, com tanto homem no mundo, por que você atraiu esse? Se nós sabemos que tudo na vida funciona por energia, tudo tem a ver com as leis de atração, com tanto homem no mundo, por que você atraiu para perto de você este homem doente? Por quê? Então, assim, você tem que pensar nisso. É os seus 30%. Mas, pelo amor de Deus, isso não é culpa. A Silvana não é culpada.
Daqui a pouco as feministas vão sair aí, lá, porque você culpa as mulheres. O cara traiu e as mulheres são culpadas. Pera lá, meu, pera lá. De criança já basta meus filhos. Então, entenda o que eu estou querendo dizer, tá bom? Entenda o que eu estou... Não tem culpa. Não existe culpa nisso. Mas essa mulher, ela vibrou com essa situação. Vibração, energia. Se vocês não sabem o que é isso, né? Para as feministas de plantão, vai dar uma estudadinha, vai ler sobre energia, sobre atração, sobre vibração quântica, ressonância mórfica, ressonância quântica. Vai dar uma estudada, porque eu não estou culpando ninguém. Pelo contrário, não estou culpando nem a mulher nem o homem. Existem responsabilidades. Culpar alguém é infantil. Quando eu saio culpando alguém, é uma atitude completamente infantil da minha parte. Mas sim, temos responsabilidades. Esse homem pisou na bola? Muito. Eu vou falar dele daqui a pouco. Esse cara pisou muito na bola. Mas eu estou tão preocupado com a Silvana que eu quero que ela encontre um cara legal. Daqui a pouco vocês vão ver o que ela escreveu no final da carta. Eu quero que ela encontre um cara legal e não sofra mais por isso. Então, devido a essa preocupação, eu estou aqui pedindo, Silvana, pelo amor de Deus, olhe para você. Vá procurar, também tem técnicas hoje que ajudam você a entender por que você atraiu um homem desse tipo. Para que isso não aconteça mais com você. Porque senão você vai continuar sendo fiel, sendo uma pessoa maravilhosa, que se doa como mulher, e vai continuar tendo problema de atrair homens doentes, como esse que você atraiu. Ok? Então é só isso. E o cara tá totalmente inconsciente, a gente vai falar dele agora, daqui a pouquinho, né? Ele não entrou com divórcio até hoje. Sigo morando com a minha família em outro estado. Passei por tudo isso calada. Há poucos meses tive a coragem de contar para minha mãe. Isso não foi bom, tá? Os traumas, quando a gente passa por processos, eventos muito fortes, a melhor coisa é sentir um apoio em algum lugar. Nunca fique sozinha. Isso é uma dica para todos que estão ouvindo aí. Tá vendo por que vale a pena você assistir esse quadro? Porque tem dicas para vocês, mesmo que não seja a sua carta, tá bom? Então, pelo amor de Deus, deixa eu falar para você. Nunca que vocês passarem por algum evento forte, nunca guarde, nunca fique só para você. Nunca fique no isolamento, porque isso piora o teu sistema nervoso. Piora absurdamente o teu sistema nervoso, tá bom? Onde moro só tem uma tia. É agressivo demais para mim ter que conviver com ele. Da casa da minha família, né? Muito bem. Eu não posso, pois saí de lá 10 anos para fugir da estatística de feminicídio. Olha isso. Sim, eu tinha um namorado, 4 anos juntos, que não aceitou a separação e quis me matar. Então para, vou até tomar água. Para, respira. Você tá vendo? Vocês perceberam o que eu percebi? Aqui no final da carta, olha a história da Silvana. Ela já tinha tido um namorado problemático. Ela já tinha tido um namoro de 4 anos, um homem problema que quis matá-la. Olha isso, galera. Olha isso. Aí ela vai, se casa com esse aqui que não mata ela, mas trai ela. Silvana, será que não está na hora de você parar também? E os outros têm problema. Eu sei, você está arrumando homens com problema. Mas não está na hora de você olhar para você, Silvana? Afinal, a carta, quem pediu ajuda aqui foi você, não foi eles. Beijo, pai. Benção. Então, quem me escreveu a carta é você. Então, você quer ajuda. A primeira ajuda que eu te falo, moça, vai entender por que você atrai essas curvas de rio na sua vida. Homens tão problemáticos que você tem atraído para a sua vida. Você precisa entender isso, mulher. Você não é culpada de nada, você não tem culpa de nada. Você é um ser humano, você é uma mamífera imperfeita. Vai entender, porque senão daqui a pouco você vai já está saindo dessa relação, esse casamento já acabou, e você vai entrar em outro problemático se você não olhar para isso. Maurício, mas o que é olhar? Como é que eu faço isso? Vai fazer reprogramação biológica que você vai entender. Procura um profissional, reprogramador biológico, que você vai entender o que está acontecendo com você. E vai te ajudar a dar esse salto. Beleza?
Pode ser comigo, pode vir aqui, eu faço consulta online, pode ser com outro profissional, procure uma reprogramação biológica que você vai entender o que é que está por trás disso, tá bom? Você não nasceu sozinha, você não nasceu sozinha nesse mundo. A Rosângela acredita que isso é um karma. Eu não quero nem discutir esse assunto, Rosângela, mas eu acredito que isso possa mudar, pelas experiências que eu tenho clínica. Só que ela precisa entender, ela não está condenada a sofrer com o homem uma vida inteira. Ela pode mudar esse karma, ela pode transcender, ela pode se tornar força com isso tudo, ela pode dar um passo em direção a uma vida completamente diferente, amorosa. Só que desde que ela pegue a parte dela. Não adianta ela ficar só querendo entregar as fatias de bolo só para o cara que fez isso. O outro que queria matá-la e esse que traiu ela. Não adianta isso aí. Enquanto ficar essa magoazinha, porque o outro que é assim, eu só arrumo homem em curva de rio, eu só arrumo homem problemático. Ok. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso, você vai continuar passando uma vida inteira sofrendo. Depois não reclama. Precisa olhar para os seus 30% que está fazendo isso atrair. Quando achei que ia reescrever minha história, né, porque ela tinha saído desse relacionamento tóxico de 4 anos, tudo aconteceu de novo. E por que tudo aconteceu de novo, Silvana? Porque você tem uma parte para se tratar. Você tem uma energia para ser equilibrada. Você tem curas para fazer dentro de você, curas sistêmicas. Você tem que curar as exclusões, os reconhecimentos, as gratidões aqui dentro, para que você possa dar o seu passo para frente. Tá? Então, assim, eu queria falar um pouco para os homens agora sobre essa questão desse cidadão. Pessoal, esse comportamento aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Começar a ficar indiferente da mulher, falar que a mulher é louca, mentira. Esse comportamento, infelizmente, é bem típico dos homens, tá? Os homens, eles são muito imaturos, eles estão muito imaturos. E o duro desse cara aqui, ele deve conversar com os amigos dele. Sabe o que os amigos devem falar para ele, esse cidadão aqui? Deve falar assim, homem é assim mesmo, velho, nós somos homem. Homem faz isso aqui. Olha só. Então, assim, eu na condição de homem, que eu já passei também por histórias muito difíceis como homem, né? Já tive do lado negro da força, então eu não sou um cara teórico, eu sou um cara que eu posso falar com muita propriedade do que eu estou falando aqui. Converso com qualquer um, porque eu tenho muita história de vida para contar e muito estudo. Então eu digo para vocês o seguinte, essas historinhas que contam para os homens, que é assim mesmo, homem é assim mesmo, homem trai, homem mente, homem é isso. Isso hoje me dá uma tristeza tão profunda, porque não tem que ser assim. Homem não é isso. Me desculpe. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? A possibilidade, pela minha experiência clínica e de estudo, e acreditem, não é pequena, para mim é 99% de chance desse cidadão aí, dessa carta, portanto, o marido da Silvana, a grande chance dele ter sido abusado, dele ter um fortíssimo trauma sexual. Homens com trauma sexual costumam ter exatamente este comportamento. Só que eles não sabem. É uma dor tão grande que o subconsciente ele guardou aquilo, ele escondeu nas sombras. E o cara passa a ter esse tipo de comportamento, entende? Tanto que ele vai trair todas que ele viver. Se ele não curar, ele vai trair todas. Por quê? Porque não é um problema pessoal com a mulher XY. Isso é um trauma dentro dele. Então, esses traumas sexuais de quando ele era criança colocam um homem numa
fortíssima pulsão sexual, mentiras. Aí joga a culpa na mulher, fala que é a mulher que é louca, tá? E é realmente um processo muito triste de se viver. Muito triste para os dois. Os dois sofrem, onde um tem 70% e o outro tem 30%. Tá? Então, se vocês me falarem, esse homem pode mudar? Pode. Pode. Maurício, você acredita que isso aqui é caráter? Não. Isso é trauma, traumatização. Só que aí tem um problema. Mas esse cara só vai mudar se ele... Ai, cara. Sabe aquela pessoa que está pesando a mais do que o seu peso normal? Que precisa começar um trabalho importante numa academia, num peso, e isso vai demorar, para ela voltar para o peso dela normal, vai demorar 1 ano. E a pessoa, nossa, tem que trabalhar duro. Já conheceram alguém que passou por isso? Muito bem. Esse cara aqui, para ele mudar, ele precisa ter uma disciplina tão grande, pelo menos 5 anos intensivo, olhando para as suas dores. 3 anos de mínimo, tá? De 3 a 6 anos fazendo terapia intensa para se tornar um outro homem. Agora me pergunte, essa é a realidade dos homens? Que homem aí que você está me assistindo, que você conhece, que fez de 3 a 6 anos de terapia consecutiva? Para você pensar. Então, por isso que não é condenar, mas a chance desse homem aqui se curar passa a ser mínima. Porque não tem disciplina, não reconhece o que fez de errado, acha que homem é assim mesmo, e aí a gente como homem, a gente só pode sentir muito. Vocês mulheres são tomadas por ódio, porque é um mau caráter, porque é um pilantra. Eu, como terapeuta, como homem e como profissional hoje, eu digo que eu sinto muito só. Eu não estipulo julgamento. Meu papel não é julgar. Meu papel é acolher. Então, se você me perguntar assim, tem chance para Silvana esse casamento? Eu não quero desanimar você, Silvana, mas eu acho que não. Tá? Porque para um casamento continuar depois de uma situação dessa, o cara, o homem que executou o ato, ele tem que fazer coisas completamente diferentes do que ele vinha fazendo. Senão você nunca vai ter confiança. E com razão. Então, esse cara, no mínimo, Silvana, para você, serviu para você perder a sua ingenuidade, né? Para você perder a sua ingenuidade, a sua fazinha infantil também, que acreditava na pureza, na inocência das crianças, entende? Então, assim, é um caos que chegou na sua vida para você poder olhar para isso, para você poder acordar para essa situação. E essa relação, se esse cara, primeiro que ele parece que não está querendo mais você, mas se ele voltasse para você, se ele voltasse te pedindo, assim, ó, eu posso até te aceitar de volta, mas daqui 3 anos. Depois que você fizer um tratamento, mostrar que você está mudando, que você está fazendo escolhas diferentes, só que isso é muito difícil para os homens. Muito difícil. Tá? Os homens têm muitas crenças limitantes, não que a mulher não tenha, mas os homens isso é muito arregado. Os homens se limitam, os homens inventam mais historinhas para si mesmo, como eu disse, isso é coisa de homem. Coisa de homem ser assim. Então você maltratar uma mulher, você querer matar uma mulher, você trair uma mulher, você mentir para uma mulher, falar que ela é louca, é coisa de homem. Então isso é coisa de homem. Então eu acho que nós estamos vivendo num mundo errado, né? Então é muito triste. É uma história muito sofrida. Acredito que esse casamento aqui se encerrou realmente para a Silvana. Esse homem está muito dolorido, muito traumatizado. Vai fazer qualquer mulher sofrer. E o pior não é isso. Ele vai estar em eterno sofrimento. E talvez esse homem vai mudar quando ele percebeu a vida vazia que ele teve. A dor que ele causou não foi para as mulheres, não, foi para si mesmo. Quando ele percebeu o estrago que ele fez em si mesmo, o caos chegar para ele, aí provavelmente ele vai olhar para ele e vai começar a procurar ajuda.
E aí sim, com ajuda, se abrindo, reconhecendo as falhas, reconhecendo que aquilo não é normal, ok? Aí a gente pode dar um salto. Aí ele pode dar um salto de mudar de vida. Mas até lá, ele vai achar que ele é o garanhão, que ele pega todas, não vai fazer ninguém feliz, ele nunca vai estar completo internamente e essa história dele vai continuar. Até que o caos chegue, porque o caos é mestre, né? Muitas vezes a gente tem que ter um caos horroroso na nossa vida, para gente tomar vergonha na cara e mudar alguma coisa na nossa vida. Infelizmente, para muita gente tem que chegar a esse caos. Para outros não precisa, o cara estuda antes, procura desenvolver o autoconhecimento antes, mas para outros esse caos tem que chegar destruindo tudo, arrebentando tudo, para me sacudir, para eu falar, poxa, agora eu preciso mudar. E quem sabe esse caos chegue para esse companheiro aqui. E não é praga, eu desejo o caos para ele porque eu desejo o bem para ele. Porque por consciência vai ser difícil, tá? Então vai ter que chegar o caos e quem sabe levar ele a um despertar. Então ele tem como resolver sim. Isso não é uma coisa de caráter que está regado, que o cara vai ser assim para sempre. Eu não acredito nisso nos meus estudos, tá bom? Então, acho que ele pode mudar. Mas a carta não foi dele hoje. Eu quis fazer um comentário aos homens presentes, a vocês mulheres que têm homens em casa. Então, gente, vamos parar com esse papinho de que coisa de homem não pode chorar, homem tem que comer todas. Vamos parar com esse papo, né? Acho que esse papo, já deu já. Esse papo pertenceu a outro século. Agora, nessa realidade, não. Homem chora, homem é carinhoso, homem lava louça, homem troca fralda de criança, homem faz carinho na sua mulher. Vamos parar com esses papos, né? Vamos entrar numa coisa mais moderna sobre o que é o masculino, a força do masculino. Tá bom? Vamos tomar esse masculino dentro da gente que está muito dolorido pela maneira como a gente foi criado. Isso é fato. E a você, Silvana, a você fica a mensagem aqui de olhar para os seus 30% e entender na tua história, na tua criação, tua relação com mãe, com pai, na tua ancestralidade, nos seus traumas, tá bom? Então, precisa que você observe agora, Silvana, o que é que está acontecendo em você que está mal resolvido. E não é que esse cara, não, esse aqui é passageiro na sua vida, é só uma representação. O que é que está profundamente ainda mal resolvido na sua vida, provavelmente lá com a tua infância, com as tuas criações, e isso está fazendo você atrair esse tipo de homens com este tipo de comportamento. Então, como quero bem para você, afinal você escreveu essa carta e eu gostaria de te agradecer, né, a essa carta aqui, tá bom? Então, olhe para você. Provavelmente isso aqui encerrou mesmo, tá? Acho muito difícil essa relação sua. Esse cara teria que mudar muito e não é o que está aparecendo pela sua carta, né? Mas a sua vida vai continuar, você vai se reerguer, você vai voltar a amar. E a pergunta é, de que forma? De que forma você vai voltar a amar? Né? Quem você vai atrair? Então precisa olhar. Só um reprogramador olha para isso, Maurício? Não. Uma constelação sistêmica familiar também olha para isso, tá? A reprogramação biológica e as constelações sistêmicas familiares são as técnicas que eu mais indico para você, para se curar desses 30% e estar pronta para liberar o fluxo da sua vida, o fluxo do amor e reencontrar sim um parceiro, porque você é merecedor, tá? É merecedor. Bom, Sara escreveu aí. Sara, minha esposa, tá? Por mais humanização a todos nós, está na hora de abaixarmos as barreiras, olharmos para as nossas traumatizações, encerrarmos ciclos de vítimas gerando vítimas e de tanto sofrimento. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, meu amor. Obrigado aí pela sua participação, tá bom? Galera, lembrando que essa live fica salva lá no meu YouTube. Me segue lá no YouTube, por favor. Me segue, eu preciso de você lá. Faz a sua inscrição lá. Se inscreve no canal.
por favor, dê os likes nos vídeos, beleza? Isso ajuda o meu YouTube crescer. E por que é legal se o meu YouTube cresce? Porque aí entrega para outras pessoas esses conteúdos. O YouTube fala, oh, isso aqui é bacana. Aí começa a levar para a gente que precisa. Você não está aqui porque foi legal para você, porque você precisa, tá bom? Não é interessante isso? Então, entrega, então ajuda. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, beleza? Isso é muito importante para o nosso processo. Tá legal? Bom, galerinha, a Tati coloca aí, faz uma pergunta. O que poderia estar acontecendo? Eu já disse assim por cima, não dá para a gente se aprofundar aqui porque não é uma terapia, né? Eu não tenho ela do outro lado para debater. Mas, normalmente, são as questões, galera, de conexão com os pais, tá? Que pode estar fazendo, são vários fatores que a Silvana vai ter que olhar para a vida dela, que a Silvana vai ter que olhar lá para trás e reconstruir isso na vida dela. Então, olhar para as dores, a Silvana vai ter que olhar para as sombras dela também. Mas enquanto, se ela ficar no papel só de culpar o ex, só de culpar o marido, só de culpar, ela não evolui. E aí ela pode atrair de novo situações repetidas como essa, beleza? Inspire-se, moda íntima, sempre um aprendizado, tamo junto. Obrigado a você aí que tá com a gente, tá? Pessoal, só para avisá-los, no meu link da bio, tem vários produtos meus gravados, cursos, workshops, tá? Dá uma passeada lá, veja se tem alguém que te interessa, algum deles te interessa, tá? São bem acessíveis, parceladinhos, baratos, tá bom? Para você se aprofundar mais, você que gosta do meu trabalho, tá lá, é só seguir, é só clicar lá no link da bio, para que você sair daqui, você vai ver vários cursinhos, workshops, mini cursos, então fique à vontade lá, tá? Preparei com muito carinho para vocês, está tudo disponível lá. Galera, hoje é quinta-feira, segunda-feira voltamos ao normal, às 20 horas, tá bom? Voltamos, segunda-feira agora eu não vou fazer carta, eu vou falar sobre um tema. Sabe qual vai ser o tema? Obrigado, Marlene. Sabe qual vai ser o tema de segunda-feira? Olha que legal, já vou antecipar para vocês, hein? Não ia não, mas vou antecipar. Nunca é tarde para ter uma infância feliz, beleza? Nunca é tarde para ter uma infância feliz. Segunda-feira, às 20 horas, eu espero vocês. Sábado, eu vou estar no programa da Olga Bongiovanni, a CBN aqui em Cascavel, tá? A querida Olga, né? Uma jornalista que tem uma passagem linda por várias emissoras famosas aí. Eu vou estar com ela na CBN. A gente transmite na rádio, né? Na CBN. Mas eu transmito também pelo Instagram e depois a live vai na íntegra para o YouTube. Beleza, galera? Poxa, que felicidade, hein? Que felicidade ter tido vocês aqui. Uma bênção, eu agradeço, paz no coração. Excelente resto de semana, amanhã já sextou, né? O final de semana tá aí pra gente descansar, para uns, outros trabalhar. Um beijo. Gratidão, fiquem em paz, se cuidem. Vamos começar a encerrar as transmissões aqui no YouTube. Pessoal do YouTube, muito obrigado. Beijo. Segunda-feira também eu vou transmitir pelo YouTube, tá? Então pode comparecer aí que a gente vai estar junto. Valeu, galerinha. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Beijo, amore. Obrigado, viu? Logo a gente tá junto aí. Valeu, galera. Vamos junto.